É interessante, assim, quando eu penso do que talvez, assim, me motivou, né? Porque eu acho que o início é uma motivação e que às vezes fica muito difícil de falar. Foi exatamente nesse momento. Acho que se fosse uns meses atrás, ou talvez anos, eu responderia que foi com fotografia. Mas eu acho que eu tô num processo de... Não sei se é de rememoração, mas talvez de evocação das coisas e de perceber que no fundo a escrita foi o começo de tudo, né? Talvez rememorando assim, quando eu escrevi a redação, né? Que é uma coisa muito básica, na escola a gente sempre escreve, minhas férias, meus negócios. Mas de perceber, assim, que eu já escrevi algumas coisas, né? Que claro que eu jogava fora, ou que depois, isso não é nada, ou é só um negocinho. Mas talvez antecede a fotografia. Mas é a partir da fotografia que eu começo a me conectar um pouco mais intimamente. E eu acho que a fotografia sempre é um campo muito vago quando a gente fala de arte, né? Porque a gente se demora a entender, estou prestando um serviço ou estou elaborando criticamente algo? Utiliza a fotografia como ferramenta ou o que é isso, né? Ou é uma profissão, eu sou fotógrafo. E eu acho que é uma confusão que vai se dar e acho que talvez seja ok, porque a gente está muito acostumado dentro desse sistema linear de que preciso ser especialista nisso, preciso ser especialista naquilo. Então, quando você se vê como alguém que tem uma prática múltipla, interdisciplinar, enfim, você fica confuso, o que eu sou? E aí, às vezes, eu também me questiono até que ponto a arte e artista consegue realmente dar conta disso, né? Acho que também, para mim, é um nome efêmero, assim. Mas reconhecendo a escrita como a minha prática também, que é o que tem acontecido no momento, eu percebo que antecede. Eu acho que quando eu penso assim, o que me motiva e o que me move a continuar, né? Eu acho que tem um lugar de existência aí que ele é curioso também, né? O que faz a gente insistir em algo que talvez a gente tá o tempo todo, mas por que eu continuo aqui nesse lugar? Eu acho que tem um lugar de motivação, de possibilidade dentro da impossibilidade das coisas. Então, ter uma prática artística, ou melhor, trabalhar na cultura e aí expandir também essa prática não só para a imagem do artista em seu ateliê, olhando para a parede branca e esperando a grande coisa acontecer e baixar alguma coisa e falar, ai, que brilhante. Acho que quando eu trago a questão de trabalho é lembrar que somos trabalhadores, né? E pensar nisso do que me motiva vem sobre uma prática de tentativa de entendimento no mundo, mas não só. Também fala sobre deslocamento, sobre aprender a se deslocar no mundo também. E talvez se conectar com outras coisas para além do humano, para além do tempo linear, para além daquilo que já está dado e que é super ensinado e introjetado na gente, né? Então eu acho que minha prática artística também fala sobre algo que desorienta também, né? Que desinforma, que informa e desinforma e que fica nessa tensão de que não é a negação de um polo e se encontrar na oposição que vai fazer algum sentido. Mas eu também não sei se é na fronteira que as coisas fazem sentido ou não. Talvez seja pela própria impossibilidade de estar no fixo, de sobreviver no fixo, né? Então, acho que minha prática também fala sobre existir, sobre recusa, sobre mistério, sobre segredo, também sobre o escuro. E acho que para além só do fazer, eu acho que existe pesquisa, assim. Esse lugar da pesquisa tem sido muito importante para mim, poder me demorar no processo de pesquisa. E acho que talvez mais pra frente pode só mudar, mas por enquanto faz sentido acreditar que o meu trabalho ele fala muito mais sobre processo do que algo pronto. Eu chego em alguns lugares, mas não é o meu lugar de fim. Então parece que as coisas não têm uma finitude, assim.
Em certos momentos isso me incomoda, mas em outros eu tenho visto como me projetar a partir disso e não ficar buscando um lugar, um dia eu vou chegar em tal lugar e aí as coisas vão mudar e tudo vai, uau! Não, mas de pegar o processo mesmo. Então, aprender a me demorar no processo, como prática mesmo, talvez até como obra. As minhas obras para essa exposição, elas estão conectadas à minha pesquisa sobre desaparição e aparição, sobre questões do corpo gordo, mas não só, né? Acho que é como criar outras camadas e criar camadas complexas, né? Do que a gente tem como ideia do corpo gordo. Então eu vou meio que caminhando por esse lugar de possibilidade de desaparição como um lugar de não morte, porque normalmente a gente está dentro de um sistema que joga o tempo todo, né, entre o visível e o invisível, e que vai determinando o que está perante a luz e é agraciado por ela, e o que se torna escuro, mas não num lugar de potência, como a zona abissal, e eu enxergo por aí, mas como um lugar de morte mesmo, né? Entendendo essa morte provocada por esse lugar de violência que é o tempo todo atualizado, né? Então eu escolhi 2 vídeos. Um faz parte de uma série de desenhos que eu gosto porque para mim eles não existem e ao mesmo tempo eles existem. Então são vários desenhos, mas fisicamente eu só tenho um e ele não é como aparece no vídeo, né? Então talvez seja realmente uma camuflagem, né? E faz parte sobre esse lugar de busca por um descanso, a ponto de criar um sonho ou acessar, né? Nem criar, mas acessar um sonho que sussurre o próximo movimento, né? E também perceber que o descanso em movimento pode existir. Então, uma das obras fala sobre isso, sobre esse movimento em espiral. A outra parte sobre esse corpo que cria uma aparição através da voz, né? Então retorna ao entendimento de que a voz é um corpo. E é interessante, né? Porque eu dou o nome de aparição, mas fala sobre aparição, mas não só como esse lugar de polo, né? O contrário de desaparição talvez seja aparição, mas como um lugar também de vulto, daquilo que a gente passa a enxergar no escuro, daquilo que a gente passa a sentir quando, não digo nem desapega, né? Porque parece que é uma coisa que é da gente, que é só a gente pode resolver. Eu não acho que seja individual a esse ponto. Mas talvez sobre liberação, né? Quando a gente se libera dos nomes, das coisas que estão ali o tempo todo postas dentro dessa transparente, o que passa a informar, né? Então esse outro vídeo passa por esse lugar e também, como tem uma repetição, e eu gosto de trabalhar muito com repetição, eu acho que cria quase como algo que a gente passa a aprender, né? E passa a ser verdade.